Meu nome é Lenira. Hoje vamos fazer um treinamento de prevenção e overdose. Objetivo de aprendizagem: os fatores que aumentam o risco de overdose por opioides, como reconhecer os sinais de uma overdose por opioides, como agir em caso de uma overdose por opioides, onde obter a naloxona, Narcan. Como as empresas são afetadas? 610 pessoas que morreram de overdose na região, 52% delas estavam empregadas e trabalhavam em algum setor de comércio. As lesões levam os medicamentos que, por sua vez, levam ao vício e à morte. Isso pode explicar porque os funcionários desses tipos de trabalho, especialmente os homens, tiveram nos últimos anos muito overdoses fatais por opioides do que os funcionários de Massachusetts como todos. Estado do Estado. Número 1, principal causa da morte relacionada a lesões em todo o país, 1.543 mortes confirmadas relacionadas a opioides em Massachusetts em 2019. Região da Grande Brockton. O que são opioides? Os opioides são os inibidores prescritos para a dor. Eles podem ser consumidos via ingestão oral, fumo, inalação ou injeções. Exemplos de opioides: oxicodona, Oxycontin, Percocet, Percocet 30, hidrocodona, Vicodin, codeína, metadona, fentanil, heroína. Como chegamos a este ponto? Nos anos 90, os médicos começaram a considerar a dor como um quinto sinal vita. Mas, ao contrário de outros sinais vita, a dor era muito subjetiva e não havia como medi-la de forma objetiva. Enquanto isso, a Purdue Pharma introduzia o opioide Oxycontin no mercado e o vendiam como um medicamento que não causava dependência. Pouco tempo depois, os médicos já estavam prescrevendo o Oxycontin para qualquer tipo de dores de cabeça e dores nos joelhos e assim por diante. Apesar de as pesquisas o recomendarem, ele deveria ser causado apenas em circunstâncias específicas, visto que é altamente viciante. Por fim, os pacientes ficaram viciados nesse remédio e a Purdue Pharma foi culpada de prolongada enganosa. Sinais do uso de opioides: pupilas paralisadas, palpebras caídas, movimento de assentimento dormentes, fraqueza nos músculos, pele fria e úmida, baixa capacidade de concentração, boca seca, rosto e do braço coceira, delírio e andar sem rumo, reflexos de movimento lentos. Sinais da abstinência de opioides. Os estágios iniciais da abstinência de opioides são frequentemente descritos como alergias. À medida que os sintomas de abstinência persistem, os dependentes começam a sentir uma terrível gripe. Os sintomas incluem olhos, ardência e lacrimejantamento, corpo, tremores, coriza, diarreia, vômito, náusea, calafrios, suor, dor nos músculos e nos ossos, cãibras, dores de cabeça, perda de apetite. Sintomas psicológicos: agitação, irritabilidade, insônia, desejos, comida, depressão. O que é overdose por opioides? Overdose ocorre quando uma pessoa ingere muitos opioides a ponto de interromper a respiração.
o cérebro fica excessivamente sobrecarregado e não consegue enviar a mensagem para o corpo continuar respirando. Rins, coração, fígado, pulmões e cérebro são afetados, como crescentes quantidades de fentanil ingerido, a pessoa tem overdose quase instantaneamente após o uso. Um medicamento que consegue neutralizar os efeitos de uma overdose por opioides é a naloxona, Narcan. Fatores que aumentam o risco de ter uma overdose por opioides. Mistura opioides com outra droga, exemplo, álcool, cocaína, benzodiazepinas, como Ativan, Klonopin e Xanax. Perda de tolerância a efeitos da droga. A tolerância da pessoa a opioides pode diminuir caso ela deixe de consumi-los por um período, por estar em recuperação, terminando um tratamento na prisão, pouco suprimento. A perda da tolerância pode ocorrer ao longo de alguns dias, quando o indivíduo passa por um processo de desintoxicação e deixa de consumir a droga por um período ou reduz seu uso, ele perde a tolerância. Não conhecer a qualidade da droga. Quando se compra substância de um traficante, nunca se sabe o que pode estar misturado ao lote. Consumir a droga sozinha, principalmente atrás de uma porta trancada, como em um banheiro público. Saúde física. A overdose por opioides afeta o sistema respiratório. Se uma pessoa já tiver problemas de saúde ou estiver com um resfriado ou gripe que pode afetar os pulmões, o corpo fica em desvantagem ao reagir a opioides. Sinais de uma overdose por opioides. Sem respiração ou respiração lenta, ofegante, inconsistência e sem reação. Pele pálida, azulado ou acinzentada. Roncos ou sons indistintos. Boca espumando, possível. Vômito, possível. Como agir em caso de uma overdose por opioides? Primeiro, procure sinais de overdose. Observe a cor da pessoa, escute a respiração. Segundo, estimule a pessoa chamando seu nome em voz alta e aplicando-lhe uma massagem no externo. Terceiro, ligue para a emergência 911. Se a pessoa não reagir, faça as duas respirações boca a boca. Número 5. Administre naloxona nasal, Narcan. Número 6. Continua a respiração boca a boca. Número 7. Permaneça com a pessoa. Coloque a pessoa em posição de recuperação se precisar sair para buscar naloxona ou fazer uma ligação. Respiração boca a boca. Número 1. Coloque a pessoa de barriga para cima. Incline a cabeça dela para trás, suspendendo o queixo. Número 2. Aperta o nariz dela e respira para dentro da boca da pessoa. 2 respirações normais para começar. Número 3. Verifique se o peito da pessoa inflama com a respiração. Caso contrário, levante mais o queixo dela. Número 4. Faça uma respiração lenta a cada 5 segundos. Número 5. Continue por 12 respirações, 1 minuto e verifique novamente a respiração dela. Continue a respiração boca a boca até que a pessoa respire por conta própria ou até que uma equipe médica chegue. Fatos sobre a naloxona Narcan. A naloxona é um medicamento usado para neutralizar os efeitos de uma overdose por opioides. Ela remove os opioides dos receptores de opioides do cérebro, deslocando-os e substituindo-os. A naloxona dura o tempo suficiente para que a equipe médica chegue. Após um período, os opioides podem voltar novamente aos receptores cerebrais e a pessoa pode ter uma nova overdose.
A naloxona é segura, é eficaz e não há relatos de alergias ou efeitos prejudiciais relacionados. Não há potência para abuso e funciona apenas com opioides, não funciona com álcool, benzodiazepinas. O porte de naloxona, Narcan, é legal segundo a lei. A naloxona, Narcan, possui data de validade e deve ser mantida em temperatura ambiente. Administrando a naloxona, verifique o conteúdo em uma das narinas e continua com a respiração boca a boca. Observe se houve melhora para sinais vitais. A pessoa respira, a cor da pessoa melhora, a pessoa recupera a consciência. Leva de 2 a 3 segundos, de 3 minutos, para a naloxona fazer efeito. Continue a respiração boca a boca. Se não houver resposta após 3 a 5 segundos, administre outra dose de naloxona. Repita se necessário. Onde obter a naloxona? As farmácias de Massachusetts têm pedido permanentemente naloxona, o que significa que você pode encontrá-la na maioria das farmácias. A maioria dos seguros tem cobertura para naloxona e não há uma idade específica para utilizar o seguro da farmácia. A naloxona também pode ser adquirida gratuitamente nos seguintes locais: como ajudar funcionário ou colegas de trabalho. Não seja crítico. Diga, quero falar com você porque estou preocupado. Não acuse nem discuta. Assegure-os de que eles não estão sozinhos. Escute, anime, converse e apoie. Identifique sintomas físicos observados. Forneça os recursos necessários. Política de amostra. Esses aqui são recursos disponíveis. Todos esses recursos são disponíveis. Junte-se, conecte-se e fortaleça-se para enfrentar o consumo de substâncias.